Hello Stars, espero que estejam bem por aí. Hoje esse áudio é para falar, né, sobre o final e o contexto final da lunação geminiana. Hoje a gente está, né, num dia de lua negra em Câncer, né, que é aquele momento, aquelas 24 horas que antecedem, né, uma lua nova. Então é um momento hoje, né, de um fechamento emocional, lunar, né, e é um momento em que a gente tem uma escuridão disponível para refletir sobre bastante sobre esse Mercúrio retrógrado em Câncer, o que ele está trazendo para a gente, né? O que ele está querendo resgatar, né? Esse carteiro das estrelas está indo lá a entregar mensagens que não foram lidas, né? Que a gente não entendeu no passado, e para que a gente possa receber essa mensagem. E aí é o momento, né, da alunação que eu acho que é um dos mais mágicos, vamos dizer assim, um dos mais profundos, um dos mais mágicos, e eu achei muito interessante, né, que essa alunação, a gente teve o portal 7/7 ali naquele dia, né, naquela terça-feira, que é um portal bem espiritual, e eu queria, né, eu mandei para vocês na newsletter uma carta, digamos assim, das estrelas, para compartilhar o que aconteceu, um pouco do que aconteceu comigo, e para a gente ampliar também a nossa percepção, né, sobre o que são as lunações, sobre como que a gente pode observar a astrologia, né, desse ponto, né, assim, mais fora da curva, vamos dizer assim. E eu sou, assim, nossa, eu vivo cada coisa nas relações. Eu até postei esses dias ali no Instagram para vocês, né, que eu realmente encaro as lunações como um processo psicológico, né, as 12 lunações. Em algum momento eu vou abrir um discurso, alguma coisa assim, para quem quer acompanhar as lunações no mapa, fazer esse estudo, né, se aprofundar, e conseguir realmente fazer como se fosse um processo analítico mesmo das estrelas, olhando para isso, porque assim, realmente, né, as lunações, elas emergem um material que a gente não estava consciente. Só que é claro, né, às vezes a gente vai chamar, como diz aquela frase lá, as coisas que vão acontecer para a gente vai chamar como destino, né, assim, quando a gente não está observando o que está acontecendo no plano de fundo das estrelas, né, nas lunações. E elas são, gente, eu sou, assim, extremamente apaixonada pelo estudo das lunações. Eu acho que é uma das coisas mais inteligentes da astrologia, assim, no sentido que realmente a gente tem uma novela mexicana todo mês. E essa foi uma lunação geminiana. E eu escrevi lá para vocês que as lunações geminianas, né, elas podem trazer temas relacionados aos irmãos, né, ou a esses fios mercuriais que nos unem à vida, que nos conectam com pessoas, né, às vezes são outros parentes, outras pessoas, né, e eu tenho, né, há um tempo já lido mapas, né, com ênfase mais sistêmica, e a gente encontra, geralmente, né, toda vez que eu estou fazendo as lunações geminianas, a gente está abrindo um mapa, está encontrando um irmão que não foi visto, está trabalhando a relação com o irmão, está falando sobre a história daquele sistema a partir desses laços e o quanto é importante cada um estar no seu devido lugar, tá? Para ter força. E eu tenho falado sobre isso, né? Como é importante a gente estar e ocupar o nosso próprio lugar. Júpiter em Leão vai trazer essa necessidade da gente ocupar o nosso lugar mais digno, tá?
É assim que a gente consegue ser verdadeiramente generoso com a gente e com a força do outro. Porque muitas vezes, se você não está no seu lugar, assim como irmã, tá? Ou como irmão, ou enfim, né? Ou se você, às vezes, está num processo, enfim, né? Com os irmãos e tudo mais, dificilmente, assim, né? Vai ter uma temática aqui de você ocupar o seu lugar, de você ter a sua força, e do outro também poder estar na própria força, né? Porque quando a gente fica grande demais, ou quando a gente fica grande demais, o outro que teria que estar num aspecto mais horizontal com a gente, assim, né? O outro fica fraquinho, o outro fica sem a força, né? E tem uma coisa também importante aqui da gente tomar esse nosso lugar, não ser mais um excluído, tá? Porque muitas vezes a gente pode se identificar também com a narrativa do excluído, ou estar conscientemente ligado ao excluído do nosso sistema, e a gente se exclui da própria vida, né? E se esconde do sol, né? E se esconde dessa força que nos chama para uma conquista, né? O sol é uma coisa que nos chama para conquistá-lo, né? O nosso devido lugar, o nosso aspecto em que a gente fica mais vitalizado, mais fortalecido. E aí, eu queria, então, ler um pedacinho para vocês aqui, do que me aconteceu. Eu até mandei uma música para você, depois eu posso mandar aqui, porque as músicas e as letras, né, elas movem o nosso campo, de alguma forma, quando a gente está aberto, disponível, né, para sermos tocados em nosso campo fenomenológico, né, e aí... depois eu mando para vocês. E aí, assim, eu quero ler para vocês esse pedacinho da newsletter. Espero que vocês estejam abertos, disponíveis para receber esse conteúdo. Teve gente que já leu e teve gente que talvez vai ouvir agora. E eu senti que eu devia mesmo gravar, não queria passar sem, aqui na comunidade, sem contar isso para vocês. Então vamos lá. Foi então, vou começar a ler. Foi então que do lado B de cá recebi uma notícia na manhã de terça-feira, e eu e minha irmã tivemos que fazer uma viagem inesperada, na qual fui para apoiá-la na despedida difícil que ela teria que fazer. Fomos no mesmo dia até o lugar de chão de terra vermelha do qual minha mãe, em uma madrugada do verão de 1991, fugiu com a minha irmã, ainda pequena, e eu sendo embalada em seus líquidos. Quando eu ainda não conhecia a luz do sol e somente mergulhava na incerteza lunar de ser gestada em meio aos medos da minha mãe. Mas que, por fim, sua decisão era de que eu a vida iria encontrar. Voltamos, eu e minha irmã, nessa viagem que a gente foi, né? Voltamos eu e minha irmã pela mesma estrada que fomos levadas embora, para um lugar cheio de histórias de quem veio antes de nós, um lugar que é memória viva dos tantos que ficaram para trás, que são eles meus nós mercuriais, meus laços, que por muito tempo nunca mais pude unir em mim. E foi um dia de despedidas que eu tive um reencontro desenhado pelas boas e mais trambiqueiras estrelas, de Mercúrio retrógrado em Câncer. Descendo o Morro Vermelho, pintado de terra e pelo horizonte que revelava tanto sol, que tive um imprevisto de poder reencontrar aquela face conhecida que guarda os olhos azuis tão parecidos com os meus. Era o meu irmão, por parte de pai. E nele eu vi uma irmandade se aproximar a cada passo, uma saudade do que não se pôde viver, e uma esperança de que ainda há tempo. Mesmo que já desse a ele alguns fios de cabelos brancos que anunciam que se passaram tantas luas para a gente poder novamente se olhar. E no abraço demorado e atônito,
consentimos que nesta história de exclusão e separação, nós não seríamos mais os excluídos. Nós seríamos o nó, o ato de amor da união do que jamais pode perder seu laço. Afinal, somos agora livres para ver a história tal como foi e que ela é perfeita para nós. Que é ela que nos une e nos faz irmãos. E nada disso foi dito com palavras, foi nos nossos olhos avermelhados de água de estrelas que Mercúrio retrógrado em Câncer despejou nesse reencontro. Que esse mensageiro trouxe de volta uma parte da minha lua, em que eu nunca pude fazer morada. Foi ali que dissemos sim, e do nosso jeito brincalhão, as nossas vidas e histórias tortas como irmãos. Que eu tomei de volta esse pedaço geminiano do meu coração que estava perdido, como um retalho do peito que não tinha o seu lugar e que finalmente remendou. E que depois de tantas chuvas e tempestades, nós podemos ser a esperança que anuncia que faremos uma festa de 3 dias onde houve dor. Que nós seremos o arco-íris onde sempre houve pouca cor. Finalizo esse relato íntimo somente para contar para você não desistir de fazer altar no seu coração, por todas as estrelas no seu devido lugar, de se dedicar a mergulhar profundamente na sua história e de não ser um fugitivo como eu já fui, e riscar o chão da vida com a sua estrela torta, se sentindo autorizado a ser você. É assim que a gente volta a se sentir vivo, que o coração galopa em direção do mais, para estarmos plenamente disponíveis para a magia da vida. Daqui desejo que essa carta te abrace com esperança e que você possa partir em direção aos seus pedaços perdidos. Há um coração à espera de retomar sua cor mais viva e cada nuance que transborda da mistura, que nos une, nos faz mais íntegro e colorido pela vida. Gente, e aí deixa eu comentar uma coisa para vocês que não sei se vocês lembram que eu falei que a gente ia ter nessa coleção na Rainbow, né, que é uma coleção, meu Deus, ela é emocionada. Ai, gente, que é uma coleção relacionada com as nossas cores, com a volta das nossas cores, né, que é a capacidade da gente ocupar o nosso lugar, a nossa força, né, Júpiter em Leão, e o Sol, ele revela as cores, é ele que dá o arco-íris, né, depois de muita chuva, né, quando vem o Sol a gente consegue presenciar a magia de um arco-íris, né, e essas cores que o nosso coração volta a estar disponível, né, essa alegria, sabe, tem uma coisa muito mágica, né, no símbolo do arco-íris, que corta um céu, né, mostra aquela imagem pra gente. E aí, eu não sei se vocês lembram que nessa coleção eu falei que a gente ia ter um irmão do offline, do moletom offline, que era o irmão Rainbow. Eu chamei ele de irmão Rainbow, que é um moletom que vai ser colorido, enfim, todo mágico, todo lindo. E eu chamei ele de irmão Rainbow, gente. E assim, eu só queria contar pra vocês que aqui realmente tudo é feito com muita pirotecnia das estrelas, coisas que eu nem imagino. Cada coleção, ela chega no momento que ela tem que chegar. Eu sei que os produtos da Estrela Torta são despertadores de consciência, que não é uma matéria vazia, é uma matéria totalmente preenchida de consciência, para trazer para vocês, às vezes de uma forma com uma simetria oculta que vocês nem estão observando, entendendo, ou às vezes estão, uma mensagem, tá? E sim, todos os produtos da Estrela Torta são tratados com uma técnica, né, que é canalizada via estrelas. Então, realmente, assim, eu sou... eu não sei se eu consigo fazer uma coisa que não fosse, assim, sei lá, tão esquisita. Mas eu me sinto muito feliz desses desenhos malucos, assim, das estrelas, esse Mercúrio retrógrado que quase me endoidou, eu tive vários imprevistos, mas como eu falei, eu estava aberta
haver outras saídas, né? Então, acho que a alunação geminiana, ela também finaliza, assim, para a gente observar outros caminhos que a gente não estava enxergando, e que talvez em outros caminhos previstos a gente pode encontrar o que a gente realmente precisa, as respostas para as perguntas que a gente realmente precisa. Então, estejam abertos, assim, sabe, a se dedicar e principalmente a fazer altar no coração de vocês agora com Júpiter em Leão, tá? Só daqui a 12 anos a gente vai ter esse movimento tão cardíaco, tão do coração, então é o momento de se dedicar mesmo a colorir esse espaço, a trazer alegria para ele, tá bom? Então é isso. Amanhã eu venho para falar sobre a nova novela mexicana, A Alunação Geminiana. Espero que vocês fiquem bem. E logo mais, então, o Rainbow tá chegando. Logo mais eu aviso o offline, mas o Rainbow tá chegando e eu aviso em breve a data para vocês. Estejam preparados para receber a maior e mais colorida coleção da Estrela Torta, que levei muitos anos para poder entregar para vocês. Tem muito, muito, muito trabalho por trás disso. E muita magia também, pirotecnias das estrelas. Um beijo para vocês. Boa semana.